Boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui na Igreja Assembleia de Deus, na Freguesia do Ó, para uma programação toda especial. Hoje eu resolvi, junto com a direção, com a programação que nós estamos interagindo com você, fazer algo diferente. Por que nós estamos fazendo algo diferente? Porque essa transmissão, ela é especial de cunho de aprendizado. Ou seja, o nosso bispo, como você conhece, né, que você tem intimidade com ele aí, eu estou no canal dele, na rede dele, ele é professor. Só para vocês terem uma ideia, 28 anos esse homem vem trabalhando arduamente em prol do Evangelho. Só que ele tem algumas especializações que é na área da qual nós vamos abordar hoje, de escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo dos últimos tempos. Então eu vim aqui hoje para conversar com ele, não como bispo, mas como professor. Ou seja, ele vai dar uma aula especial para você. De repente você quer fazer um curso, quer aprender, quer estudar e não está com dinheiro. Então ele, inspirado por Deus, fala assim: Jonas, é o seguinte, como diz a palavra de Deus, de graça recebeste, de graça dai. Então eu vou dar um curso para as pessoas pela internet sobre escatologia. Então ele hoje ele vai explicar para a gente sobre o arrebatamento. Arrebatamento esse que é uma matéria que muitas pessoas não têm nem noção do que é. Só que na nossa live você vai saber o que é o arrebatamento, quando vai acontecer o arrebatamento. Peço até desculpa pelos barcos, os carros, que a gente está bem próximo de uma avenida. O que é o arrebatamento, quando vai acontecer o arrebatamento, para quem que é o arrebatamento, qual que é a finalidade do arrebatamento, o período do arrebatamento, quanto tempo vai durar, quais são as pessoas que vão participar desse evento, quais são os personagens, tudo isso vai ser dito aqui hoje nessa programação. Mais uma vez eu quero agradecer a você, quero agradecer a sua participação, quero agradecer o apoio que você tem dado, os colaboradores, através não só de assistindo, mas de como estão compartilhando também os nossos vídeos. E de antemão eu quero te avisar o seguinte: nós não iremos responder online as questões, tá? Nós iremos responder depois. A produção que é responsável disso, que é o Giba Moreira, ele vai estar respondendo todas as suas questões. Nós vamos continuar na live, só que eu quero deixar bem claro, não vai dar para nós interagirmos, porque essa live vai ser um estudo, tá? É uma série que o bispo se propôs a fazer gratuitamente para você. O estudo vai ser diferenciado. Ele vai entrar como professor. Essa vai ser a primeira série sobre o arrebatamento, tá bom? E eu quero convidar você para participar do evangelismo. Aí você fala: poxa, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não consigo, meu trabalho, isso, aquilo. Você pode evangelizar sim, lógico que você pode. Como? Compartilhando esse vídeo. Além desse, tem outros vídeos que estão na plataforma, no YouTube, no canal do próprio Bispo Benício. Também eu já estou preparando material para editar na minha plataforma, que é lá, Jonas Silva. Você depois pode entrar lá e compartilhar, pode acessar minhas coisas lá que você também vai gostar. Mas eu não vou perder mais tempo não, que eu já enrolei demais aqui. Eu vou chamar ele. O nosso bispo. Bispo não. Hoje é professor, vem pra cá. Maroi, vem pra cá, bispo. Como é que o senhor está? Tudo bem, Jonas? Bem, graças a Deus. Eu falei algumas coisas, não sei se eu estou correto. 28 anos? 28 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, e 28 anos que eu estudo escatologia. 28 anos, então o senhor fala com propriedade. Eu gosto de escatologia. 28 anos. Isso, se especializou nessa área. E praticamente foi através da minha tia que ela me evangelizou com a música do Roberto Carlos. O senhor está brincando? Que fala do Apocalipse. Ela falou, ela me chamou um dia assim à tarde: você já ouviu essa música do Roberto Carlos? Eu falei: não, tia, ouça. Aí eu ouvi aquela música que fala do Apocalipse, e através dessa música a semente foi plantada. Aí eu fiquei curioso para entender Apocalipse. Mais de 28 anos. Isso. Tem 28 anos de convertido. Isso. E a música tocou no teu coração? Eu tinha 17 anos na época. Nossa. E aquela música tocou no meu coração, eu fiquei curioso, e praticamente eu
tive encontro com Jesus. Por causa da canção. Da canção. E ela não era convertida? Ela era da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Nossa. Ela é ainda hoje. Até hoje? Até hoje. Aí o senhor seguiu a trajetória e hoje é professor, Tanto que um dos convites que eu recebi para dar aula de teologia foi ministrando em uma igreja sobre escatologia, e uma aluna que fazia parte dessa instituição na qual eu dei aula durante um bom tempo, que é o IETESP, ela estava lá e ela me viu e falou dos reitores da faculdade de teologia. Aí ela falou, tem um aluno, um pastor que ele falou muito lá bem sobre escatologia e eu gostaria que o senhor conhecesse ele. Aí ele me convidou, fui lá, fiz alguns testes e eu fui aprovado a trabalhar lá juntamente, fazer parte da docência dessa instituição teológica através da teologia, da escatologia. Poxa. Aí a escatologia que abriu as portas. Agora, por que essa generosidade de o senhor ceder um horário, um tempo, esclarecer tudo que a gente vai dizer aqui para o pessoal? Porque para eu fazer escatologia eu tenho que pagar. E é caro o curso de escatologia. Estou falando de escatologia mesmo, não picaretagem. E geralmente as palestras são caras e a pessoa e os alunos, para receber essas informações, eles têm que passar por uma grade curricular. De repente a escatologia é o final já do curso teológico. A pessoa não entra e fala, eu quero fazer teologia, ela tem uma grade curricular para ser cumprida. Tá, mas a escatologia ela não vai se resumir apenas no arrebatamento, né? Não, a escatologia é o estudo dos últimos tempos. E geralmente 4 aulas que algumas instituições teológicas informam os alunos é muito pouco, porque é muito além. Escatologia é uma disciplina que ela se atualiza todos os dias. Todos os dias ela se atualiza. O senhor está preparado? Estou, né? Que é uma aula hoje, e a pedido uma aula também, para a gente interagir, né? E a pedido também dos internautas, né? Eles pediram. Hoje nós iríamos abordar um tema. A gente ia falar um tema e agora mudou. Mudou o tema. Porque o pedido foi especial, né? Isso, especial. Bom. Mas antes de falar a introdução, eu vou convidar o Giba Moreira para fazer a leitura dos textos. Giba Moreira. Isso. Pegou. Venha, Giba. Giba Moreira, mais uma vez com a gente. Fica à vontade, meu irmão. Tudo bom? Beleza? Mais uma vez aqui. Mais uma vez aqui. O que você tem? Graças a Deus. Primeiro ler Coríntios. Vamos ler aqui 2 textos para poder iniciar essa série de estudos. Porque tem pessoas que assim, hoje. se não tem Bíblia, fala que não é de Deus. Se não é de Deus. É bom ler a Bíblia. Mostrar, só não iremos orar porque Deus pode tomar que a gente pode Verdade. ter live. Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Agora, outro texto. Isso é forte, hein? O outro texto se encontra em 1 Tessalonicense, no versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sim. E o que eu vou abordar hoje são alguns temas que vai elucidar a mente de vocês. Porque escatologia, ou arrebatamento, porque escatologia diz doutrina das últimas coisas. E dentro dessa doutrina das últimas coisas tem o arrebatamento, existe o período que a igreja irá passar pelo tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, e na terra vai estar acontecendo tribulação e grande tribulação, milênio. Então tudo isso retrata a escatologia. Mas dentro do tema escatologia, ou dentro da disciplina escatologia, nós iremos abordar arrebatamento da igreja, que eu vejo que é um tema que é confuso na mente de até alguns pregadores. Só nessa introdução, para vocês entenderem, eu vejo o pregador falando que Jesus vai buscar a igreja. Na verdade, Jesus não vem buscar a igreja. Ele não vem buscar a igreja. Ele fica nos ares. É a igreja que vai ao seu encontro. Vai encontrar com ele. Entendeu? E assim, e outro texto que eu vejo que as pessoas confundem constantemente, de Mateus 24, que diz que todo olho verá e toda a tribo se lamentarão. Ali diz já a segunda fase da vinda de Cristo, porque tem duas vindas, a invisível e a visível. A invisível é que nós iremos estar falando, e a visível ele desce como a igreja para salvar Israel. Agora, bispo, eu vou colocar a minha ignorância em pauta. Para salvar e para mostrar para Israel que ele era o Messias político que eles aguardam e almejam, na verdade. Eu tenho a minha visão em relação à visão que todo olho verá. Eu tenho essa visão. Aí no decorrer da aula você acho que vai acabar explicando sobre isso. Porque como é que pode uma pessoa estar lá no Japão, vai ver Cristo? Outra está aqui na América do Sul, vai ver Cristo. Outra está na América do Norte, vai ver Cristo. Então, isso tem um mistério. Você vai responder. As mídias. Não, calma. Segura o coração. Satélite. Segura o coração aí. Então, é isso que a gente vai querer saber. Esses dois textos que o Giba acabou de ler, eles são um alerta do arrebatamento. Do arrebatamento da igreja. A pessoa que está assistindo agora, ela não sabe o que é o arrebatamento. Ela não tem nem noção. O que é arrebatamento? Para que é isso? Isso é verdade? É mentira? Porque muita gente fala que é mentira, né? Isso é mentira. Inclusive tem teólogos, estudiosos, que não de cunho religioso, que diz que acha que isso é uma besteira. É uma mitologia. É uma mitologia, exatamente, uma mitologia. Uma questão fictícia. Só que tem uma introdução aí que o senhor vai falar pra gente de um período. Nós estamos num período agora. Isso. Passaram vários períodos. Olha só, interessante bem falado, que são as 7 dispensações, finais da vida de Cristo, que é importante, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, e o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Isso o senhor vai falar hoje? Vou falar, mas não vai dar assim para se aprofundar. Vai ser uma introdução. Mas vamos lá, dispensação. Por quê? Dispensação é um período onde Deus coloca o homem em prova, e ele é testado e vê se realmente ele é aprovado ou não. Então isso é dispensação, quando Deus prova o homem, ele é testado. Mas há necessidade dessa aprovação? Justamente dentro dessa dispensação foi isso que ocorreu. O homem foi colocado em prova, ele fracassou e veio o juízo. Adão, ele foi colocado no Éden, a primeira dispensação da inocência, ele foi provado, veio o fracasso e depois a sentença, o juízo. Então todas as dispensações têm um momento que o homem passa por um período de provação, onde a fé dele é testada, e no segundo momento é se ele vai ser aprovado ou não, e se ele fracassar, vem o juízo. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, quando Deus coloca Adão no Éden. Essa foi a primeira. A primeira dispensação da inocência. Depois, segunda dispensação, quando Adão peca, lá em Gênesis 3. A dispensação da consciência. Despertou o conhecimento nele. Que agora ele tem consciência, ele sabe do bem e do mal. E depois, a terceira dispensação é a dispensação do governo humano, que foi estabelecida por Noé em Gênesis 8. Enquanto ninguém deu credibilidade para ele, ele estava lá construindo a arca. Ele foi testado, ele foi aprovado por Deus.
A quarta dispensação é a dispensação patriarcal que foi dada por Abraão, lá em Gênesis 12. Interessante. Que Deus faz promessa a ele. A quinta dispensação, Deus deu para Moisés, lá em Êxodo 19 e 20, que é a lei. E a última dispensação, a Bíblia diz lá em João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na sexta dispensação. São 7 dispensações. São 7, a última é do milênio. Então, peraí, então o tempo mesmo. Já, biblicamente falando, não, e outra coisa. nós estamos nos últimos momentos da igreja na Terra. A própria ciência prova isso. A né? própria ciência. Porque o que está escrito na Escritura Sagrada está vindo em evidência. Né? E é interessante, Jonas, que dentro dessa temática de dispensação, nenhuma se passou de 2000. A única que está passando é a graça. Nenhuma dispensação se passou de 2000 anos. 2000 anos? Nenhuma. Por isso que vem aquela ideologia de 1000 chegarás e 2000 não passará, porque as pessoas acreditavam que Jesus viria no ano 2000. Inclusive falava que até estaria na Bíblia essa passagem. Profetizaram, né, isso, falaram, mas não, porque de hora não. Mas, através dos sinais, nós temos a evidência que ele está muito próximo. Então, essa era, agora porque as pessoas acham que a graça já estão banalizando, dizendo que a graça é muito fácil. Eu acredito que na graça é mais difícil. Por quê? É mais difícil, porque é voluntário. Isso, você isso. Não tem obrigação nenhuma ali. Isso, então... Por amor, então. E por que a graça? Na lei, quando você desejava o mal, você já pecava. Não, desculpa. Na lei, só era realizado o pecado quando era comprovado. Você teria que ter com provas que você pecou. Foi pego em um ato como roubando, você era punido. Agora a Bíblia diz, se você já pensar na graça, você pecou igual. Então você entende agora que agora o sentimento é diferente? Agora você pensou, você peca. Entendi. Outrora não, você teria que cometer, teria que dar luz para ser pecado. Então na era da graça eu acho que é mais difícil. Então está faltando só uma dispensação agora. Que é um e assim, lá em Mateus 25:10 diz, e a porta se fechou, lá nas parábolas das 10 virgens. Ali é uma alusão do arrebatamento da igreja. É porque ali conta que ali, só que alguns dizem, algumas estavam despercebidas. Ali existe 10 virgens, 20 tinha azeite na vasilha, 20 não. Já vi pessoas falando que ali é 50% que vai subir ou não, só que nós não podemos ir com essa tese. Não tem nada que prove isso como doutrina. Verdade absoluta. Como doutrina. Mas, quando diz a porta se fechou, essa porta é a graça. Mateus 24, versículo 12 e 13. Este evangelho do reino será pregado para todos os povos, para todas as gente, olha, povos. Lê para mim, Giba, faça. Povos, gentes. Mateus 24. 24, 13 e 14. E o evangelho do reino será pregado. Aqui, tá vendo? Leia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então eu tenho. Vamos lá, deixa eu só dar explicação. Olha só, esse texto, quando diz o evangelho do reino, primeiro, tem a ver o evangelho, vai ser o evangelho para a igreja e também o anjo que vai pregar o evangelho eterno para os judeus que estarão passando pela tribulação. Vai ocorrer isso também. Só que aí nesse contexto diz, na época da graça, vai ser pregado o evangelho. E eu acredito também, porque lá em Joel, capítulo 2, 28 e 29, diz também que antes do arrebatamento vai acontecer um grande avivamento, porque Joel fala claro, lendo e entendendo, que quando fala... derramamento do Espírito de Deus na terra. E diz ali que fala de eventos naturais que irão ocorrer, de eventos... E ali tudo diz a natureza, lua, sol, então ali está dando uma alusão já também no período da grande tribulação. Então antes da tribulação, a igreja vai ser arrebatada, que é uma das visões que nós iremos falar, e a Bíblia menciona que vai haver um grande avivamento. Então o que acontece? E através do quê? Da pregação do Evangelho. Entendi. E este Evangelho será pregado em testemunho. Então, através da minha vida também, olha, Jesus me curou, me libertou, né? Não só em teoria, falar, né? Mas na prática. Ou seja, ele era assim, agora não está mais. Isso, através de sinais. Entendi. É onde vai chamar a atenção da pessoa. Isso, né? porque as pessoas só querem quando tem sinais, não adianta. Entendi. Tanto que duas multidões seguiam Jesus. Uma seguiam Jesus pelo pão que parece e outras pelo pão que permanece. Um seguiam Jesus porque acreditavam nos sinais. Então, as pessoas têm que ver. Então, vai ser através de testemunho.
E essa última dispensação, né, bispo, a gente pode até entender assim, que ela foi retardada pela própria igreja. Por amor dos escolhidos. Nossa, também, pela por própria amor igreja. a igreja e os judeus Que a também. igreja, não, eu digo assim, no sentido dela ainda não ter, Não porque ter o senhor cumpri- disse não ter que se cumprido. todas não passaram de 2000, ela ainda não se cumpriu por Essa causa passou. da própria igreja, que a igreja mais preocupada hoje com bens materiais esqueceu de anunciar o que fala aqui em Mateus Então 24. retardou. Só que O Pedro diz, evangelho. ainda que alguns tenham por retardia, né? Jesus virá e não tardará. Ainda que alguns tenham por Jesus está demorando, mas ele vai cumprir. E aí também eu acredito que é a graça. Por quê? Quantas pessoas ainda estão fora do aprisco? Mas as que se afastaram, né? As que não conhecem Dentro ainda. do plano escatológico, acreditamos. As que estão em outras religiões e precisam ser reveladas a verdade para Então, elas. essa verdade você vai É onde que alcançar. entra a graça na misericórdia de Deus. Então você percebe que a graça nessa parte ela é boa, porque já se passaram então 19 anos. Sim. 19 anos que a igreja está desfrutando o período da graça. 19 anos. Porque nenhuma dispensação se passa de 2 anos. Bispo, é o seguinte, eu estou aqui com uma... Mas antes da aula ou Umas depois, questões. você já quer perguntar? Não, eu vou perguntar depois. Eu só estou com umas perguntas Entendi, aqui, tá. que eu vou fazer essas perguntas no decorrer da aula, Ok. no espaço que eu achar conveniente. E for conveniente para o senhor também, principalmente. Tem 95 perguntas, mas eu vou usar só algumas. Rapaz, Só algumas, tá? sempre o Jonas me colocando para Acaba- não falar sair calça justa. Tá, Verdade. agora eu vou falar outra coisa. Eu posso oferecer algo para os seguidores do senhor? Pode, Para os meus? pode. É o seguinte, essa aula é especial e de repente você precisa desse material, do que o bispo vai pregar agora aqui, ele vai, bispo não, Ensinar. pastor, Ensinar. o pastor não, o professor vai ensinar agora para a gente aqui. O professor vai ensinar e você vai falar, poxa, eu gostaria de ter esse material. Seria possível que a produção poderia preparar algum material e para dar para os internautas, Só para deixar. acompanhar? Pode fazer, o senhor Só pode deixar fazer o isso? e-mail. Pode fazer isso, Giba? Com certeza. Pode fazer. Iremos Bom, mandar pelo e-mail do Instituto. ó, então é o seguinte, você que está participando dessa live, dessa aqui, é dessa live, Dessa tá? live. Dessa live. Não vai entrar em outras e perguntar das outras, é nessa daqui. Você vai fazer o pedido, vai deixar aí o seu nome, vai deixar seu endereço e vai entrar em contato com o Giba. O Giba que é o responsável, que ele é o produtor, ele toma conta de toda essa área Isso, executiva ele que da nossa cuida. transmissão. Então você vai falar para ele, vai falar assim, Giba, eu quero o material que foi dito na aula de escatologia. Coloca a data, direitinho. Ele, o professor Abenilson, ele vai preparar um material, tipo um material assim, eu não sei, aí você que vai Manda se em virar, PDF, velho. manda em Vai mandar em PDF, em e-mail, eu não sei, você vai ver o que você pode fazer. Então tá jóia. Então você vai receber um material em PDF Coisa do que vai boa. ser dito aqui. De graça. Só que para você ter uma ideia, ele vai só fazer uma pincelada, não é aprofundar não, porque é muito além daquilo que você Muito possa além. imaginar, muito além. Nada além da verdade. Muito. E entra no nada além da verdade, exatamente. Então a gente vai ficar com esse compromisso com vocês. Agora eu vou deixar o nosso professor. Explica isso daqui, ó. O que é isso aqui? E lembrando, pessoal, compartilhe, use essa live para evangelizar, porque as pessoas estão carentes de ouvir uma mensagem de arrebatamento. E estamos no final, né? Estamos na dispensação 6. E eu acredito isso na sexta dispensação. Eu peço que todos divulguem, né? Com certeza. Compartilhem, Tá. Suma importância. entendeu? Porque Jesus é bom e o diabo não presta, não é. Ô bispo, o senhor preparou aqui o material, que eu estou vendo aqui, o arrebatamento da igreja, tem os personagens do arrebatamento, enfim, tem uma série de coisas aqui. Eu vou pedir para o senhor falar alto, para o nosso Ok. áudio pegar legal. Eu estou com o material aqui e a qualquer momento Pode eu vou poder pode, interromper pode. o senhor no Pode. momento exato e o senhor chega em mim e conversa. Jonas, é isso aqui. E é bom você ficar aí do lado que eu vou interagindo com Tá, você. e aí a gente vai pegar na aula. E outra coisa, todas as perguntas elas serão respondidas após a live. E só Por quê? sobre arrebatamento, hein? Porque nós estamos com o equipamento montado aqui, o Gilberto está dando todo o apoio, toda a assistência aqui para a gente. Eu vou estar aqui próximo do bispo e as questões depois, tanto o professor Abenilson vai responder, como também o Giba também vai responder, e eu também vou responder também na medida do que eu souber. Mas quem manda, quem manja aqui é o professor. Eu não manjo muita coisa não, estou aprendendo agora. Inclusive, se a pessoa quiser fazer aula de teologia, a gente vai falar no final da apresentação. Vamos lá então. Vamos lá. Lembrando, né, João 14, 13, Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus menciona ou cita isso, já é quebrada uma teoria de algumas religiões
para não citar, que há 144 mil moradas. Jesus já está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. E vamos lá, eu já mencionei o que eu irei falar, 7 dispensações eu já mencionei, sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos em Cristo, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Vamos lá. Primeiro, o que é arrebatamento? Como será e quando será? Arrebatamento, vamos lá. Arrebatamento é uma palavra simples, tomado com pressa, tomado com força. É algo assim sobrenatural que não tem como a física explicar. Algo que é tomado, algo que é tirado. Como será esse arrebatamento? Estarei explicando. Quando será o arrebatamento? É importante também. Antes disso, eu não quero aqui me aprofundar, mas eu quero dar algo assim para ajudar os nossos amigos, irmãos, internautas a entender esse contexto de arrebatamento. Existem 3 escolas que pregam sobre, que ensinam a questão do arrebatamento, ou são correntes ideológicas que falam acerca do arrebatamento, que é concernente à questão da tribulação. Existe uma linha, uma escola que diz que a igreja, eu vou começar de baixo para cima, que a igreja, ela irá ser arrebatada depois da tribulação. Uma linha que diz que a igreja será arrebatada, tribulação, depois da tribulação. Uma outra corrente, ou uma outra ideologia, diz que a igreja será arrebatada durante a tribulação. Agora uma outra linha, que é a linha que cremos e acreditamos, que a base está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação, ou outra versão, ou da provação que virá sobre o mundo. Nós acreditamos nessa corrente, que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Professor, é o seguinte, você falou sobre a tribulação, existiu antes, durante e depois. Isso. Então esse aqui seria o pós-tribulacionista, mid-tribulacionista. Não, esse aqui é o pré. Pré, mid Isso. e pós. Isso. Tá, então antes significa o quê? Que antes de acontecer todos esses fenômenos, a igreja será arrebatada. tirada da terra. Tirada com muita pressa. Eu estou querendo entender para que eu venha interagir com os alunos que vão assistir aqui. Então acontece o seguinte, existem então 3 vertentes, 3 grupos de pessoas dentro da igreja que defendem essas 3 teorias. Uma é antes, depois e durante. Isso. Pós, pré, mid e pré-tribulacionista. Existem até algumas que dizem que vai ser durante, justamente como Deus livrou lá o povo do Egito. Que o povo Deus tira o povo do Egito e atravessa, né, o Mar Vermelho, não tem esse período? Então ele se baseia que Deus apareceu como herói, é ou não é? Para salvar o povo da mão de Faraó e do seu exército. Sim. Então o pessoal se baseia que nessa passagem aí. Que se a igreja for arrebatada agora, seria muito fácil. Então a igreja teria que passar por uma fase difícil. Eles pegam aquele texto de Joel que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que eles confundem, esse texto é para os judeus, não tem nada a ver com a igreja. E eles usam esse texto dizendo que é para a igreja. Porque a igreja não é escolhida, a igreja é eleita. Escolhida é o povo de Israel. Agora começou a dar cãibra no meu cérebro. É por noção. Porque por isso que é bom a gente estudar a e ver, né, igreja é eleita. A igreja é eleita. Israel é escolhido. Tanto que quando eu for explicar para o pessoal, eles vão ficar até assim. As pessoas, eu já vi alunos ficando com raiva. Professor, por que Deus deu tanta oportunidade para Israel? O amor. Eu já questionei isso. É a promessa que Deus fez a Abraão. Porque olha só, olha os judeus na tribulação. Porque a tribulação, eu vou explicar mais adiante, mas só para entender, ela se divide em 2 partes: tribulação e grande tribulação. Na tribulação, o anticristo vai ser bonzinho. Ele vai vir com poder econômico, político e religioso. Na tribulação. No começo, a tribulação. Depois tem a grande tribulação. Meu Deus. A grande tribulação, porque a tribulação ela vai ter um período de 7 anos.
7 anos na terra e 7 anos no céu. Que inclusivemente no livro de Daniel, De fala de dois períodos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, Que é a né? última semana de Daniel, ali vai dar 7 anos. Mas, bispo, esse período de 7 anos é uma numeração simbólica. Aham, isso. Ele não quer dizer que são Mas exatamente... vai entrar no sentido Mas literal. tá, entendi. Vai entrar no sentido literal. Por quê? 7 anos, 3 anos e meio, a tribulação. 3 anos e meio, a grande tribulação. Então, no primeiro momento da primeira fase da tribulação, que ela se divide em 2, o anticristo ele vai ser bonzinho. Ele vai vir com retórica. Só que eu não vou falar hoje sobre ele. Inclusive, eu acho que até é bom, Giba, você preparar uma matéria, se o senhor permitir, preparar uma matéria para nós fazermos um debate só sobre o anticristo. Vamos lá. Sim, Ele vai vir Isso é bom. Ele vai vir com poder político, religioso e econômico. E ainda eu aderi um outro poder a ele, o poder social. Tá. Porque ele vai ser sociável, ele vai ser um cara carismático. Tá. Então, Então, vamos deixar para falar isso aí na próxima live, que eu achei melhor fazer isso daí. O senhor falou sobre agora uma coisa interessante, sobre a tribulação e a grande tribulação. Isso. Agora tem um texto da Bíblia, eu não me lembro muito bem qual capítulo, que a hora que eu falo, o senhor já vai matar. Que Jesus diz bem assim, sobre o princípio das dores. quando Jesus fala desse, lá em Mateus 24, Mateus 24. ele já fala dos sinais, dos princípios, Esses- comparando uma mulher com dor de parto. Mas eu quero saber o seguinte, esse princípio das dores entra quando? Entra já nos sinais que eu vou explicar agora. A gente já está vivendo Já isso. está vivendo alguns sinais. Então, bispo, Vamos lá. Eu vou aqui, não, desculpa de Então, interromper tudo a bem. aula. Então, o que acontece? E aqui agora, porque existe um texto, né, que é interessante eu mencionar, Amós 3,7. Por que eu cito esse texto? A Bíblia diz, certamente Deus Jeová não fará coisa alguma antes mesmo de revelar o seu segredo a servos e profetas. Quando Jesus diz lá que esse dia e hora, Nem os anjos saberiam. e quando ele menciona isso, ele está dizendo sobre, eu acho que é Mateus 24:36. Ele está dizendo isso da sua natureza humana. Porque Jesus tinha estava na terra, né? Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. E a divina. Na humana ele teve fome, na divina ele foi o pão da vida. Na humana ele teve sede, na divina ele é a fonte de água viva. Na humana ele cansou, na divina ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na humana ele chorou quando Lázaro morreu, na divina Apocalipse 21:4 ele diz, e toda lágrima ele enxugará. Na humana ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Na divina Apocalipse 19:11 ele virá montado no cavalo branco e escrito fiel e verdadeiro, aquele que luta e peleja por justiça. Na humana foi colocada uma coroa de espinho na sua cabeça. Na divina será colocada uma coroa de glória. Na humana ele foi julgado. Na divina ele vai julgar. Na humana ele morreu. Na divina ele ressuscitou. Na humana ele só tinha mãe. Na divina ele não só tem pai. Ok? Na humana ele era filho do homem. Na divina ele é filho de Deus. Então, duas naturezas. Humana e divina, divina e humana. E no período que ele falou de não saber dia e Ele hora, estava na sua natureza humana. ele estava na natureza. É isso mesmo? 24? 24:36. Mateus 24. Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora olha só o mistério. Ele na natureza humana. Natureza humana. Porque os anjos, eles são seres eternos. Os anjos não sabem, não têm onisciência, não têm onipresença e nem onipotência, porque são limitados, como o diabo. Jesus não é eterno, ele é a eternidade. Uma coisa é eterna, outra coisa é a eternidade. Sim, Ele que criou todas as coisas. E agora, João 10:30, eu e o Pai somos Um. Então ele sabe de nossa vida. Ou seja, ele está na natureza Divina. Ou seja, ele sabe. Ele sabe de nossa vida. Bom, Então, isso é bom, hein, Giba? Isso aí, então Amós 3:7. põe isso aí no PDF lá para o pessoal. Né, Amós 3:7, que diz que certamente Deus Jeová não fará coisa alguma antes mesmo de revelar o seu segredo a servos e profetas. Tem como abrir aí, Giba? Por Aí, gentileza? Amós 3:7. Aí sabe o que dizem as pessoas? Dizem que ninguém sabe o dia do arrebatamento. Os sinais já anunciam. Os sinais já eles já dão. está Tem uma avisando. passagem da Bíblia que Jesus fala bem assim como era nos dias de Moisés, será no final. Davam em casamento, festejavam, não estavam nem aí. Nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Nos dias de Noé. Será porque o casamento estava banalizado. Um dos sinais da vinda de Cristo é a questão do casamento descartável.
É um dos sinais da vida de Cristo. Casamento descartável é também um dos sinais da vida de Cristo. Amós 3:7, Giba. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok? Isso. Então Deus revela. Tudo que Deus fala, Ele avisa. Porque a Bíblia diz: aquele que crê no Senhor não será confundido. Então nós cremos. Então Jesus jamais iria fazer algo sem avisar a sua igreja. Chegar até um friozinho na Não que ele vai falar o dia e hora, mas nós iremos sentir quando estiver próximo. Porque dentro de nós está o Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar a vida Exemplo, dele. imagina uma alegria que você nunca sentiu. Nossa. Vontade de chorar, de ler a Bíblia. A gente sente quando louva. Quando Você está me entendendo? ora. Porque o Espírito Santo não vê a hora de subir com a igreja. Porque o Brasil, eu vou falar o Brasil, vou resumir: São Paulo, tira o Brasil, São Paulo está pior do que Sodoma e Gomorra. São Paulo está pior do que Sodoma e Gomorra. Então o Espírito Santo não aguenta mais tanta maldade, hipocrisia, mentira. Ele não vê a hora de levar a igreja. Ouvir o som da trombeta. Porque o único que retém o governo do anticristo é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo subir, o anticristo entra em ação. Inclusive tem até o tempo que já está pronto. Isso. Também, né? Vamos lá. Primeiro sinal, Jonas. Primeiro sinal. Que como eu vou falar de forma singular, aqui é sinais, como eu vou falar de forma singular, primeiro sinal. Vida religiosa. O que ocorre hoje na vida religiosa? Dentro de nossas igrejas? O materialismo, a falta de amor por Deus e o próximo. As pessoas estão invertendo os valores. Deus hoje não é nem segundo plano, Deus hoje está em terceiro plano, quarto ou último plano. As pessoas hoje não buscam mais os dons espirituais de Deus na igreja. Não se prega mais salvação, não se prega mais arrebatamento, não se prega mais libertação, não se prega mais uma vida com Deus, arrependimento. Hoje é o evangelho imediatista. Eu quero um carro. E tem que ser na hora. Hoje os crentes é dodói, contrariou, quer sair da igreja. Hoje os irmãos trocam de igreja como se trocasse de roupa. Isso sem falar nos ministros que se sentem ofendidos e abrem um processo contra o outro. Justamente. Eu não gostei que ele falou algo que foi contra a minha filosofia, vou processar ele. Agora existe um povo que diz aí que o tempo na igreja dele venceu, como se fosse material de validade. Está vencido o material, o produto venceu. Meu tempo venceu, pastor, tem que mudar de igreja. Eu nunca vi uma árvore ficar mudando de lugar todo o tempo. Uma hora ela vai morrer. Então, na visão religiosa, obreiros, membresia, não respeita a sua liderança, não respeita mais a autoridade espiritual. Antigamente, eu lembro que quando falava de um padre, era um total respeito de um pastor. Hoje é banalizado. E aí, cara, e aí? Não há respeito. Não respeita o líder da igreja, não respeita o anjo. Existe agora o espírito de Jezabel na igreja, a síndrome de Lucifer, nesse contexto religioso, que as pessoas dizem assim: eu só temo a Deus e não temo o homem. Isso é rebelião. Sinais na vida. O homem, ele tem a unção de profeta. Ele tem unção unção de Deus, ali é autoridade. Ele é autoridade. Depois de Deus é ele. Foi delegado a ele poder e autoridade. E a membresia não respeita. Não respeita o anjo da igreja. A Bíblia diz lá em Apocalipse que é o anjo da igreja. Eu tenho tanto medo dessas pessoas que tocam em ungidos de Deus, porque olha só como é interessante. Sempre quando Deus queria falar com alguém, Nabucodonosor não é uma simbologia do inimigo? Sim. Deus falou com ele e não com Daniel. Primeiro Deus fala com Nabucodonosor. Dairo não representava o inimigo? Deus falou com Dairo. O que eu aprendo? Deus nunca passou por cima de uma autoridade. Lá no Egito, Deus também falou com o faraó. O senhor está falando uma coisa, me lembrou de uma passagem que Davi, ele trombou com, vou usar um termo bem popular, ele trombou com, deixa eu passar carro, aqui também passa carro novo, né? Davi, ele trombou com Saul e ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele cortou a orla dele. Quem sou eu? Quem sou eu? E tem uma passagem também que o anjo repreendeu Satanás. Eu só vou te corrigir. Passagem não usa texto. Texto, é o texto. Eu sou chato. Passagem é... Vamos usar texto. É, texto. Ele chegou e falou para Satanás: o Senhor te repreenda. Ele não usou. O próprio arcanjo Miguel. Porque aí uma briga por causa do corpo de Moisés. Se dizem que Moisés morreu. Se Moisés morreu, onde está o corpo dele? É um ponto também escatológico. O próprio Deus que guardou o corpo de Moisés. Se for fazer isso,
Moisés morreu? Então me prova quem aparece no Monte da Transfiguração no capítulo 17 de Mateus. Moisés e Elias. Quem morre não volta. Isso aí eu vou deixar para outro momento, senão vai ficar confuso. Eita. Então vamos lá. Vida religiosa. Apostasia. O que é apostasia? Desviamento da fé vagarosamente. Quem orava já não ora mais. Quem lia a Bíblia já não lê mais. Quem frequentava os cultos não frequenta mais. Resumindo, o humanismo e o materialismo tomam conta das igrejas. Já era. Ok? Céu. Olha os sinais no céu. Não tem nem como falar. Camada de ozônio, diversas. Se eu for ficar aqui, como eu sou professor de geografia, eu vou ficar aqui 10 horas mencionando. Inclusive, recentemente, essa semana aí, captaram um cometa, Sinais. caiu um meteoro no mar de Santa Catarina. A NASA ligou para o Brasil aqui e falou, ó, caiu um cometa. Vamos lá. Sinais da Terra. Biblicamente falando, a Bíblia menciona aqui as águas se tornarão em sangue. A maior parte das nossas águas estão poluídas. A extinção de grandes animais, de peixes, né, mamíferos. Então, terra. Embaixo da terra, terremoto. Você nem falar, né? Terremoto, tsunami. Você está entendendo? Embaixo da terra. Vida política. Nossa. Olha como está a nossa política, a política brasileira. E a gente pensa a nível mundial, né? Mundial. Olha só como está a nossa política. Tanto que esse partido da esquerda, que não tem como, apoia a homossexualidade. Totalmente contra. Olha só, as pessoas têm que entender, o povo de Deus não é contra eles, somos contra as atitudes deles. Nós amamos, mas não concordamos. Abusiva, né? Nós amamos eles, abusiva. amamos, mas não concordamos. É macho e fêmea, não tem outro terceiro sexo. Isso é bíblico. Bíblico, mas as pessoas querem que Introduzir uma Entendeu? nova filosofia. a vida política, ela não é. A vida econômica, só para vocês entenderem, o índice é muito grande de desemprego no Brasil, em São Paulo. Só aqui são 14 milhões de desempregados. Como que o pai de família, Jonas, vai viver com salário mínimo? Um bujão de gás é quase R$100. E o que ele vai comprar para os seus filhos? Como que ele, sendo que a nossa Constituição diz que todo brasileiro, todo indivíduo tem direito de moradia? Cadê esse direito de moradia? Cadê esses trabalhos sociais do governo? Não tem. Esse trabalho de saneamento, de habitação? Nem saneamento básico tem aí, não é? Verdade. Que era para ter zerado aqui no país. Ainda Entendeu? tem problema. A vida moral, a moralidade, a ética não tem mais. Não há mais respeito. Isso. Não, as pessoas, eu fico tão triste com pessoas que estão na igreja, que falam e não cumprem com a palavra. Aí o irmão rodopia, quebra tudo, ora, compra as coisas e não paga. Você está me entendendo? Por isso que as pessoas falam muito mal do movimento do reteté. Que a maior parte, eu não sou contra, eu sou do avivamento, eu gosto. Mas a maior parte desse público é um público que só traz escândalo, só traz problemas, caloteiro, mentiroso, fofoqueiro, reúne na casa de outro para falar mal de irmão, para fritar um pastor. Todo fim de semana o churrasco é o pastor, é a igreja. É a rebelião. Né? A pessoa, ao invés de estar na igreja para somar, a pessoa vem para dividir, Jonas. Se você é crítico, critica, ao invés de criticar, participe, ajude, ore, mude. Aí só fala mal, o pastor não tem visão. E a pessoa tem visão. Se ela tem visão, por que não ajuda o pastor da igreja? O líder, o apóstolo, o presbítero, e por aí por diante. Ele mesmo pode chegar lá e fazer alguma coisa. Entendeu, João? Vamos agora aqui. Dá licença, desculpa. Giba, vem pra cá. Aí dentro desse contexto, aqui, embora que aqui para explicar que é mais de uma hora. Aqui foi, eu sei, isso aqui não tem nem uma hora, aqui tem meses, né? Porque não dá. Só essa questão da dispensação já. Agora vamos lá, alguns personagens que são primordiais no arrebatamento. Primordiais. Quem são? Primeiro, o próprio Jesus. Ele é o personagem central. Será que o povo está me vendo legal daqui? Está, né? Deixa eu dar uma olhadinha lá. O próprio Jesus. Ok? O próprio Jesus. Isso. O próprio Jesus. Personagem. Quando falamos, Jonas. Pode falar, meu bicho. Quando falamos de Jesus, Jonas, é algo assim que é fundamental. Porque a pregação de pastores, a pregação de apóstolos, a pregação de bispos, a pregação de evangelistas, missionários, deve ser cristocêntrico. Hoje as pessoas querem ficar falando muito de Moisés, de Abraão.
Conta a história. Na verdade, hoje existem pregadores em nossas igrejas que não são pregadores, são contadores de história. Fica narrando a Bíblia, fica falando da Bíblia, ao invés de aplicar a palavra, ele fica narrando a Bíblia, contando a história, detalhes. Se eu quero saber de história, eu vou ler a Bíblia. Então, de uma forma resumida, o que fazer? Temos que falar de Jesus. Porque quando você fala de Moisés, Medina, Moisés não tem poder em si, é o Deus de Moisés que tem poder. Quando você fala de Abraão, Abraão não tem poder, é o Deus de Abraão. Agora, quando você fala de Jesus, Jesus tem poder e ele é o próprio poder. Então, há um diferencial quando retratamos ou mencionamos Jesus em nossas pregações. E aqui, antes disso, não esquece que você vai falar, Jesus, ele é o personagem principal. Eu nem gosto de usar esse termo personagem, porque no meu curso de letras, personagem vem de persona. Persona é aquele que usa uma máscara. Foco, né? Então, Jesus, ele não usa máscara, mas nós temos que usar porque... Para dar ênfase à explicação. Eu não gosto de usar essa questão personagem bíblico, porque personagem é alguém que está atuando, e na Bíblia não tem ator. Na Bíblia tem pessoas que estão vivendo aquilo que estão transmitindo. Então vamos lá, o próprio Jesus. Eu lendo e pesquisando, eu vejo 3 fases importantes de Jesus nesse contexto. A sua primeira vinda, ele vem para salvar os pecadores. Isso é forte. A segunda, arrebatar a igreja. A terceira, para salvar Israel. 3 pontos fundamentais. Tanto que quando Jesus vem salvar a humanidade, é um presente dado por Deus. Porque Jesus é um presente. É uma dádiva, a graça. Tudo começa com Jesus. Eu fico meditando, Jonas, no contexto de Jesus e João Batista, quando eles iniciam a graça. Por quê? Porque antes da graça, para vocês entenderem, a última profecia que é falado lá é que viria um no espírito de Elias, dando menção de João Batista, que é o livro de Malaquias. Isso aí também é outra coisa muito polêmica, porque aí os espíritas falam que é sobre a reencarnação, que é o espírito de Elias que reencarnou. Se fosse, João Batista teria que fazer milagre. Entendeu? E João Batista não realizou nenhum milagre. A gente já pode até falar outra live falando sobre espiritismo nesse sentido. Quebrou essa tese, hein? Vamos lá. Olha só, Jesus, a primeira coisa que nós temos que entender quando retrata desse período para entrar na graça. Alguns momentos que Israel passou. Primeiro momento, o Israel de Deus passa 400 ou 430 anos no Egito. Segundo momento, quando o povo fica no deserto, 40 anos. Era para ser 40 dias, mas por questão da murmuração fica 40 anos. Terceiro período, quando o povo fica exilado 70 anos na Babilônia. 70 anos? 70 anos. Tanto que se imagina, sabe por que eu digo que Deus é extra Bíblia? Imagina se isso fosse narrado na Bíblia. Como seria a Bíblia que iríamos carregar? E o último período, Jonas, é o período do silêncio, que é 400 anos que Deus fica em silêncio. Sem Inclusive, falar, na própria escritura tem esse período, né? é as páginas em brancos. Tem aí, Gibera, essa daí? As páginas em branco. São 2 páginas. Cada lado representa 100 anos. A primeira parte 100 anos, atrás mais 200, depois 300. Então são 2 páginas em branco. 2 páginas em branco. Essa página em branco simboliza o silêncio de Deus. Que Deus não falou na terra. Nem através de profeta, nem através do Urim. Aqui, ó, não é essa aqui, não. Mas não é. É 2. Eu sei, mas essa daqui, ó, que nem por exemplo, Nas Bíblias, essa aqui, ó, esse trecho aqui em branco, ó. Já diz alguma coisa. Já diz aqui, ó. Isso. Mais algumas Bíblias antigas. São 2 folhas, tem 100, 200, 300 e 400. Que são as Bíblias que ainda falam Velho Testamento. Que agora não é mais velho, agora é Antigo Testamento. As Bíblias que falam Velho Testamento tem essas 2 páginas em branco. Hoje, atualmente falando, é Antigo Testamento, porque velho já é pejorativo. Então, voltando nesse contexto, esse 400 anos Deus não falou nem através de Urim, Tumim, não falou através de sonho, não falou através de profeta e nem de sacerdote. E nesse período, o que eu acho lindo é que Israel continua sendo uma comunidade fiel. Eles foram fiéis. Aparecem diversas religiões. Fariseus, zelotes, herodianos. Imagina só falsas religiões. E aparece quem preparando o caminho para Jesus? João Batista. Por isso que eu admiro o João Batista. Ele pregou e não precisou fazer milagre. Através da palavra. Ele não fez um milagre, né?
E ele não tinha muitas pregações como alguns têm hoje. Era só Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e após mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de amarrar e de exaltar. E é interessante que por ele ser primo, João Batista conhecia Jesus só na sua natureza humana. João Batista não conhecia Jesus em sua natureza divina. Só que Deus dá o alerta para ele. Lembra que eu disse que Deus avisa? Lá em Amós, né? Você vai para o deserto, tal, vou te preparar. Só que quando você for batizar, vai ter um que vai pousar uma pomba. Lá em João capítulo 1, 30 em diante. É esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí João Batista prepara o caminho para Jesus. Aí Jesus iniciou seu ministério. Com 12 anos ele aparece no templo ensinando os doutores da lei, porque isso era cultural em Israel. Qualquer criança de 7 anos do sexo masculino deveria ir ao templo com 7 anos para fazer uma prova oral perante os rabones e o rabino da época. Se essa criança fosse aprovada, o pai era valorizado, aplaudido. Se a criança fosse mal, o pai era reprovado. Por isso que humilhado, né? Isso, por isso que tinha aquele costume de escrever nos umbrais das portas, nas vergas, justamente para a criança memorizar. Principalmente as leis, 10 mandamentos. Então Jesus ali aparece no templo, já com 12 anos, aí ele some, fica 18 anos sumido. Aí Jesus aparece com 30 anos de idade. Aí já é os 30 anos exercendo o seu ministério público, porque a maioridade naquele período era com 30 anos. E ele tem 3 anos de ministério e foi o suficiente para alcançar a humanidade hoje. Então Jesus, o objetivo dele primeiro, salvar os pecadores de uma vida perversa, maligna, aqueles sem esperança, aqueles que estavam nas trevas, que estavam sem luz. Jesus veio para esses. E agora, na segunda fase, ele na verdade não vem, mas ele fica nos ares, a igreja vai ao seu encontro, que é onde que é o arrebatamento. E a terceira fase, ele vem com a igreja para salvar Israel. Tá. Eu só vou fazer uma observação. Tem uma internauta, a Elma, a hora que eu passei para dela, ela fez uma pergunta seguinte, que ela está em dúvida, que ela perguntou rapidinho sobre o arrebatamento. Nós já falamos sobre isso, mas o engraçado é que ela falou que sabe que ela tem dúvida de questão de pessoas que já desapareceram. Não, mas já foram tomadas. O que acontece? Temos que entender que existem dois arrebatamentos. O arrebatamento individual e o coletivo. Já teve pessoas que foram arrebatadas. Morreu, Jesus preparou e levou. Como Jesus isso aí é a morte, né? É. Que, por exemplo, o arrebatamento vem para a pessoa que morre em Cristo. Aí ela vai ser arrebatada. Mas acho que a questão que ela está perguntando é a pessoa que foi levada e... Não, isso aí a gente tem que depois... Será que ela está... É mistério. Tem uma onda que fala dia Tem uma onda disso daí, entendeu? Porque ela perguntou assim, ó, quando vai ser o arrebatamento? Não aconteceu. Já foi respondido, não aconteceu. Vai acontecer. Ninguém sabe o dia, a hora, só Jesus. Isso aí pode ter ocorrido, mas já é um outro contexto, que não tem nada a ver com arrebatamento. Não tem nada a ver. Não, arrebatamento... É uma observação que eu queria mas foi bem falado. Parabéns, Elma. Elma. Parabéns. Vamos lá. O próprio Jesus vai fazer parte. É interessante, né? Agora aquele já não é mais o Cordeiro de Deus. Aquele já está, ele é Cordeiro de Deus para receber a igreja, até o momento da ceia. Depois da ceia, ele já vai ser agora o juiz. Já vai estar pronto para exercer o juízo. Depois que ocorrer aquele período lá vai ter aquele processo todo com Israel, quando finalizar, ele já vai estar pronto, já vai estar entrando para exercer o juízo. Que depois você vai entender a diferença do tribunal de Cristo e com o trono branco, que as pessoas confundem demais. Isso aí também é interessante. Vamos lá. Aí depois o arcanjo. Olha só, Jesus... Personagem principal, Jesus. Depois o arcanjo. Primeiro, as pessoas confundem Gabriel com arcanjo. Gabriel não é arcanjo. Gabriel é apenas anjo mensageiro. Arcanjo é o único, Miguel. O único arcanjo que tem no céu é Miguel. Não tem outro arcanjo? Não tem outro arcanjo. Miguel. É até bom o senhor falar isso, porque tem pessoas que, segundo alguns estudos na internet, falam que tem 7 arcanjos. Não, aí já é uma cultura judaica. O pessoal fala do outro arcanjo, Rafael. Aí é uma cultura judaica. Nós não estamos na cultura judaica. Quero falar o que a Bíblia diz. Isso. Na cultura judaica diz, mas biblicamente que nós conhecemos o arcanjo Miguel. E sabe o que acontece? Olha só como vai ser esse período. Nesse contexto, existe toque de trombeta e voz do arcanjo. Olha só, para explicar algo profundo, que eu daqui a pouco vou explicar. Ao toque da última trombeta, quer dizer que vai ter mais de um toque. Porque o primeiro toque é para quem morreu em Cristo.
Todos que morreram em Cristo. Todos os cristãos que estão morreram mortos, em Cristo vão ser arrebatados. vai ser o primeiro a ser tomado. E Jesus vai estar nos ares e eles vão se encontrar com Jesus nos ares. Que coisa linda. Depois, ao toque da última trombeta, é para a igreja. Que são os vivos. Os vivos. Onde tiver em algum Vai lugar do ser, planeta, vai ser tomado. transformado, A semelhante. Bíblia fala que o corpo vai ser transformado. Sabe qual a base? Mateus 17. O corpo vai ser transfigurado como em Mateus 17. Tá? Veja, Leia aí Mateus. Mateus Quando 17. Jesus se transfigura-se para os seus discípulos. Vai ser semelhante a Mateus 17. Jesus transfigurando-se no Monte das Oliveiras. Nosso corpo vai ser semelhante. Só que interessante, esse corpo vai ser um corpo espiritual, mas da mesma forma que Jesus teve autonomia e autoridade para se alimentar, nós também teremos. Vai ser um corpo que vai ultrapassar uma parede, mas também você vai ter condição de se alimentar. E como vai participar da ceia? Mas se eu for entrar, é muito profundo. É muito profundo. É muita informação. Lê aí quando Jesus se transfigura-se. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Aí já é. Marcos diz mais branco do que a alva, que nenhum lavadeiro poderia lavar. Marcos já menciona com detalhes. Verdade. Então, roupa, imagina. Aí alguns dizem, duas coisas, existem várias linhas. Alguns dizem que a roupa vai ficar, alguns dizem, porque dizem que tem que provar que alguém sumiu. Mas Jesus tem poder de transformar o seu corpo. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Então esse contexto de roupa, Isso aí é que vai ficar, secundário, né? entendeu? É secundário. Então vamos lá. E quem é que vai participar? A voz do arcanjo. Aqui é a voz. É a voz de Miguel. Então é o Miguel que Miguel vai dar o brado. Ele é o único. O único. Não tem Agora outro. tem um detalhe, um mistério. Agora, eu não estou assim provando na Bíblia, mas nós podemos, não sendo heresia, nós mentalizamos. Quem é que pode tocar a trombeta? Gabriel, por ele ser um anjo mensageiro. Porque isso Cuidado, fazia ó, parte vai lá e faz. das guerras. Quem aqui geralmente alertava era o mensageiro. Tudo indica, não tem uma afirmação bíblica. Mas É uma tese. Como eu já dei aula durante muito tempo, tem essa tese. Ninguém é obrigado a crer no que eu estou falando. Mas tudo indica que Gabriel que vai tocar a trombeta. E vai se cumprir aquele salmo, Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, o Deus Todo-Poderoso. Este é o Rei da Glória. Vai ser lindo demais. Então, a voz do arcanjo, o que eu entendo? Miguel dizendo, céu, terra, mar, se preparem. Rapaz, até me arrepiando. Não é? Verdade. Miguel falando, céu, terra, mar. Não, céu, terra, debaixo da terra, mar. Se preparem. A igreja vai ser arrebatada. Meu Deus do céu. Estou sentindo a presença de Deus. A igreja vai ser arrebatada. E de repente, aí Jesus, Gabriel, toca a trombeta. Avisa. Porque primeiro tem que ter, sabe o que eu vejo? Primeiro vai ter uma organização angelical. Imagina os anjos em prontidão para receber a igreja. Tudo parando. Tudo parado. E se a gente parar. Tipo um conselho militar. como Isso, é na Terra hoje. porque Deus é o Deus dos exércitos. É mais ou menos, Isso. tudo que E tem na terra é cópia do que está no céu. E a trombeta se E o toca Senhor- hoje. Vou dar um exemplo. Você viu como o Bolsonaro, quando ele foi eleito, como que foi? Imagina o arrebatamento da Nossa. igreja. Com certeza. E o senhor está falando isso aí, a gente começa a meditar. Que nem eu Porque tenho- arrebatamento mexe muito, né? Eu, graças a Deus, eu tenho o dom, às vezes, quando eu estou lendo alguma coisa, eu consigo visualizar a imagem. Eu fico pensando o choque Meu Deus. que vai acontecer no planeta Terra. Porque, na realidade, vai ter um deslocamento. Vai ter um deslocamento. Ou seja, vai ter que tirar o espírito, Todos os uma continentes. energia, uma força Vai- da Terra, vai vai ser mexer, algo o universo vai se Vai, movimentar. porque já entra a lei da gravidade, a física. Exatamente. Então aquela questão da visão Arrepia. quântica também, lembra que nós falamos sobre isso? Vai ser algo assim, vai mexer nos 6 continentes. Você está me entendendo? Imagina a voz do céu, porque a Bíblia diz, lá em Isaías 40, que 40, 12 diante, que Deus se assenta no globo da terra e contempla o ser humano como gafanhoto. Não, Deus não. assentado no globo da Globo terra, da terra. e assistindo, imagina o cenário. O Espírito Santo com a igreja, imagina o encontro. Porque ele, ao mesmo tempo que está no céu, ele está na terra. O Espírito Santo preparando, noiva do Cordeiro, se prepare, limpe as suas vestes, deixe o materialismo,
ore, se consagre, se encha da minha graça, porque o noivo está voltando. É um alerta. Um alerta. Tem tempo. Você está ainda, entendendo? Se conserva. prepara. Aí vem Amós 4,12. Prepara o teu Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus. É uma preparação. Amós 4,12. Aí o que acontece? Aí Miguel dá ordem. Como se colocasse tudo em ordem. Céu, terra, debaixo da terra é mar. Se prepare. O arrebatamento vai acontecer. A voz do arcanjo, imagina a voz do arcanjo. A autonomia que Jesus está dando a ele, e Jesus como noivo, Só esperando. nas nuvens, aguardando a noiva. Jesus não vai fazer nada, aguardando a noiva. Uma festa, né? E tudo indica Gabriel com o toque da trombeta, porque naquela época eram usados 2 tipos de trombeta, de ouro e de prata. Eu creio que vai ser de ouro, aquela trombeta de ouro. Porque é um fenômeno. Imagina. Aí nisso, o que acontece? Os mortos vão ressuscitar primeiro. Cemitério Cachoeirinha, devolva os salvos em Cristo. Cemitério Chora Menino, devolva os salvos em Cristo. Cemitério Vila Formosa, devolva os salvos em Cristo. As pessoas que foram mortas, Vão- afogadas no oceano. Vão ressuscitar com o corpo glorificado. Quando a igreja subir, eles estarão primeiro. Inclusive, em Apocalipse fala, né, que o mar ele vai devolver os mortos, né, Aham. que seria justamente nesse arrebatamento. E depois, o quarto personagem que vai fazer parte, os vivos preparados. Que aqui não é placa de igreja não, tá? É os lavados e remidos no sangue de Jesus. Aqui não é placa de igreja, aqui não é assembleia, não é batista, presbiteriano, universal, não. Aqui é os lavados e remidos no sangue de Jesus. Esse dia vai ser... O que eu quero que as pessoas entendam, os internautas, amigos, irmãos, que serão os preparados. Aquele, Mateus 24,12, Mateus 24,13, aquele que perseverar até o Fim. Aquele que dá o dízimo. Não é essa visão. Jesus aí. Não é essa? Não tem nada a ver uma coisa. Aquele que faz sacrifício. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele que jejua. Aqui vai entrar, Jonas, a graça. Não tem nada a ver, Jonas. Não é o que dá o dízimo? A graça. Não é o dízimo. Não Uma é vida com Deus. a oferta alçada. Não tem nada a ver isso. Aquele que limpa a igreja. Não tem nada a ver. Aquele que vem no culto toda semana. É uma vida transformada. Novo nascimento, uma vida com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois, E se eu amarrar uma corda? eu vi que você gostou desse tema, hein? Vamos lá. Elementos especiais, Jonas, senão não vai dar tempo. Tá, vamos lá. Eu acabei de falar. 2 fases da vinda de Cristo. A invisível, pisca os olhos. Já aconteceu o arrebatamento. Nossa. Já aconteceu o arrebatamento. Quer dizer, Vai dar tempo. fisicamente falando, Não vai dar tempo. Piscou o olho, os olhos, já era. Invisível. Primeira fase de Cristo. Da fase. porque está escrito, né, bispo? No Isso. piscar de olhos, né? Lá onde o Giba leu. Coríntios 15, 50 em diante. E aí, Giba? Aí a primeira é invisível. Só que será só. Olha só. A primeira vinda será para a igreja. Só a igreja. Ninguém viu nada. Arrebatamento. A segunda será para o mundo visível. Todos verão. Mas, bispo, isso aí vai causar um impacto muito grande no planeta. Vai né? causar. Porque como é que vai ser tipo um sequestro em grande massa? Mas segundo a Bíblia diz que é algo que vai ser tomado com força. Aí, Giba, deixa, passa a bola. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão Você incorruptíveis. lembra aí? Mas Nós antes disso, seremos transformados. antes disso já teve a voz do arcanjo, você viu? Já teve a voz. Já teve a voz. Aí Não é- tem desculpa, né? É o toque da última trombeta, quer dizer que vai ter 2 toques. O primeiro, para quem morreu em Cristo, o segundo, para os vivos em Cristo, que tem vida transformada. Depois, vamos lá, ok? Elementos, primeiro, já expliquei. o visível. A visível vai ser para o mundo e para Israel. Aí toda a tribo se lamentarão, só que Jesus desce com a igreja. Aí já é outra história. Aqui já vai pegar o final do período da tribulação, da grande tribulação. Isso aqui depois eu vou ter que explicar. Olha o arrebatamento, vai ser surpresa. Ninguém vai estar preparado assim. Não vai dar tempo de você se preparar. Como diz, né? Do ladrão, né? É surpresa. Esse que vem como um ladrão. Entendeu? E Jesus se compara porque vai ser algo tomado com força.
Força, pressa e velocidade. Força, pressa e velocidade. Por isso que ele usa o termo ladrão. Quando o ladrão vem, ele toma força. Ele não perde. Invincibilidade. Invisibilidade. Quer dizer o quê? Invisível. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Imaterial. Que não tem como Não tem explicar. como tocar, não tem como... E alta velocidade. No piscar de olhos, Já era. milésimos, trilésimos Aconteceu o segundos. arrebatamento. E depois, a igreja vai estar onde? As pessoas confundem. Paraíso. Nada de paraíso. O único que está no paraíso é o ladrão. O ladrão convertido. O ladrão convertido, E o ladrão que ele aceitou e pediu. É o único que Jesus está, falou para ele, não. hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A igreja vai se encontrar onde? Nos ares. A igreja não vai estar. Só que esses ares a gente pode falar céu, mas não há. Nos ares. Porque vai ser um encontro. Jesus, a igreja sobe, os mortos já estão com Cristo e vai ser um encontro da igreja, a noiva, com O noivo, que é o Jesus. noivo. Então, a igreja vai se encontrar onde? Nos Nos ares. ares. Depois que a igreja chegar nos ares, ela vai passar por um tribunal. Esse tribunal não tem nada a ver com o trono branco. As pessoas confundem, Jonas, o tribunal com o trono branco. O tribunal é o Bema, que é o quê? Qualificação pelas obras. Esse tribunal aqui não é julgamento, então é uma premiação. Uma premiação, aonde você vai receber? Você vai receber coroa da vida, da vitória, da alegria, que temos que usar com essa palavra gozo, né? Alegria, justiça e de glória. Isso aqui é galardão. E Ou seja, isso aqui, a coroa, conforme a pessoa trabalha em prol do Isso. reino de Deus aqui na terra, ganhando alma, sendo generoso, Isso. ajudando, levando Jesus, defendendo o Isso. Evangelho, então ela vai receber no tribunal de Cristo as obras. E lá é qualificação de obras. A Bíblia diz que lá vai ter obras de feno, madeira, palha, prata, ouro e bronze. Então, para você investir na bolsa de valores, investe na obra de Deus. E na hora ali a prova de cada um vai ser provada no fogo. Só que todavia, ainda que a sua prova seja de palha, o tal vai ser salvo como pelo fogo. Porque você vai estar no céu. Você já vai estar salvo, né? Já está salvo. Não tem nada a ver. Aí vem a qualificação de obra, mas o tal já está salvo. Entendi. Ou fazendo obra ou não, vivendo Vai em tá lá. Cristo, está Entendi, salvo. entendi. Só que imagina a pessoa na eternidade lá sem nada. Pessoa com coroa, com isso, aquilo. Mas acho que a plenitude da presença de Deus é tanta que nem vai pensar nisso. Aí o tribunal Se de aqui na Cristo, terra, quando a gente ora, já sente a presença, imagina lá. no tribunal de Cristo, a igreja vai passar um tribunal de qualificação de obras. Aí na terra, olha só, esse período, Jonas, vai ser um período de 7 anos. 7 anos, olha só. Ah, o período da tribulação. Eu vou juntar não, agora não, você vai entender. Aqui é céu também. No céu também? Calma, vai ser um mistério. Olha só, tanto no céu quanto na terra vai ter um período de 7 anos. Por quê? Olha só, o céu, ele está no tempo Kairos, e nós somos no tempo Cronos. O que é Kairos? Kairos é o tempo da eternidade. Kairos Cronos eternidade. é o tempo do homem, 1 hora, 2 horas, vem de cronômetro. Ah, tá. Entendeu? Kairos é a eternidade. Deus, por isso que eu falo, Deus não é eterno, Deus é, É eternidade. eternidade. Esses 7 anos, por que eu digo? Porque, olha só, o céu, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, qualificação. E na terra começa a etapa da tribulação. É o primeiro momento da tribulação. Enquanto a igreja está no céu recebendo o galardão, o anticristo está sendo bom na terra. Então isso vai ser simultâneo. Você está entendendo? E isso, ele vai ser bonzinho, poder político, econômico, religioso, mas um poder que eu dou a ele, um poder social, porque ele vai ser carismático, ele vai resolver a economia, ele vai ser, já diz, até que já tem até um anticristo aí em um determinado lugar, mas não quero fazer menção disso. Mas ele é um homem super inteligente e carismático. Então, enquanto a igreja estiver no céu, passando pelo tribunal, na Aqui terra vai tá dar tendo início. o reinado do anticristo. Mas a tribulação, ele como um Como um bom cara. Bom cara. Primeiro período. Quando a igreja finalizar no céu, o período do tribunal de Cristo, a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro. Ah. Na terra também vai começar agora a segunda fase. Que é a fase que ele vai se revelar, que é o diabo incorporado no homem. Por quê? Quando finalizar a ceia lá em cima, né? Imagina aquela mesa infinita, né? Que não tem fim, talheres de ouro, Sim. Jesus assentado, e naquele dia não vai ter pastor, não vai ter diácono, Jesus vai falar, É eu que um- vou te servir. Nossa, fala. Eu que vou te servir. Jesus
No finalzinho, ele vai ter que descer no finalzinho com a igreja para salvar para salvar o povo de Israel de todas as nações que estão se levantando contra o povo de Israel. Que é o findar dos 7 anos. Isso. E Jesus vai pisar onde? No Monte das Oliveiras. Segundo alguns geógrafos, arqueólogos, o Monte das Oliveiras já está se findando. E biblicamente, Jesus vai pisar nele literalmente. E quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, vai estar aberto, os judeus irão passar por baixo das suas pernas. E segundo alguns estudos, o único país que estará aliado com Jesus Cristo, com o povo de Israel nesse período, vai ser a China. Segundo alguns estudos, a China estará do lado de Israel para defender Israel contra todas as nações que virão contra eles. Quando Israel estiver encurralado, não tem mais jeito, acabou a nossa história, Jesus vai descer com uma igreja, aí se cumpre, e todo olho verá. Que aí vai ser um evento onde vai ser transmitido pela internet, Isso. televisão, online. Jesus pisa no Monte das Oliveiras para salvar os judeus. É muito profundo. Essa parte do Monte Sinai. E antes disso, eles já tiveram a pregação de 144 mil ungidos, um anjo pregou o evangelho Aí para já é eles. mais profundo, né? As duas testemunhas já pregaram para eles que, segundo é Elias e Moisés, não Elias e Enoque, mas Elias e Moisés, e por aí diante. E o que acontece? E como que vai ser lá no céu? Tá tudo bem aí? Como que vai ser lá no céu? Né? O noivo, que é o principal, a igreja, que vai ser a noiva, isso nas bodas do Cordeiro, que é uma igreja comprada pelo sangue de Cristo. Os convidados, que são convidados importantes, é Israel e os que morreram no Antigo Testamento. Olha só que interessante, os convidados para participar das bodas do Cordeiro é Israel e aqueles que morreram no Antigo Testamento. Como foi a morte desses que morreram no Antigo Testamento? Os que morreram antes da lei, porque eles deveriam viver uma vida de testemunho, eram julgados pelas obras, a lei e agora os que morreram na graça. Então, existem 3 públicos que estarão neste momento, né? A noiva que vai ser, a noiva que vai fazer parte com o noivo, a noiva que irá fazer parte com o noivo, que é o casamento, os convidados, Israel e os crentes do Antigo Testamento. Então, Jonas, podemos passar para as perguntas, Jonas, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Escatologia é muito complexo e extenso, mas eu acredito que deu para esclarecer uma boa parte aí. Ele pegar água ali, o senhor está falando do Monte Sinai, do Monte Sinai, Monte das Oliveiras, sabe? Eu estava vendo uma reportagem que os geólogos não estão tentando decifrar lá, porque já abriu um paredão, Já abriu isso. um vale, um canon de quase 200, 300 metros de altura, e a parede eles não conseguem entender que a rachadura é retinha, como se fosse feito pela mão do homem por uma máquina. Meu Deus. Ela não tem fissura, não tem nada, e o monte abriu. Está se abrindo para Jesus se cumprir a profecia. Olha, Professor, as perguntas que eu tenho aqui, praticamente todas o senhor respondeu. Que bom, que Entendeu? bom, Praticamente que bom, todas. que bom. Aqui, deixa eu ficar aqui na frente. Fica aqui, Giba. A gente fica aqui, ó. Que agora é legal, a gente fica. Porque aqui já usou Já, praticamente já, tudo. já. sim. Qual será o próximo grande acontecimento para o povo de Deus na Terra? O arrebatamento. Um dos grandes eventos. Arrebatamento. Para a igreja, que acontecimento se seguirá ao arrebatamento? Tribunal de Que é o Cristo. Tribunal de Cristo. Que legal, Você olha, explicou também, respondi, que tá? legal. Qual palavra grega usada por Paulo quando se referiu ao Tribunal Eu de falei Cristo? também, Bema, falei também. Falou também. Que legal, olha, Não, que legal. alguém será condenado no Tribunal de Cristo, que é esse aqui que o senhor É o- falou, é galardão. que o senhor também explicou, que até tinha uma dúvida, que são os galardões. Condenado será Ele salvo está no trono salvo, branco. mas ele vai receber uma premiação, né? Premiação pode fazer Isso, premiação. Aí vem aqui o outro, Tribunal de Cristo, para recebermos... Isso, já falou, agora esse aqui. Essa aqui. O Tribunal de Cristo será a mesma coisa que o grande trono branco? Trono branco é para ímpios, que morreram sem Cristo, que se afastaram, que não deram credibilidade. Aí é o julgamento final. Esse é o julgamento final. Final, Então, não isso. tem nada a ver com isso Não daqui. tem nada a ver. Isso é para ímpio. O tribunal de Cristo é para salvos. Resumindo, tribunal de Cristo para salvos, grande trono branco, julgamento para ímpios. Para os ímpios. Tá. Aí tem aqui essa daqui. A Bíblia relaciona a volta de Jesus como um piscar de olhos. Foi falado. Já falamos também. Esse aqui, ó.
temos o direito de esperar algum grande avivamento antes do arrebatamento da igreja? Que também Segundo já as falou. profecias de Joel, ou a profecia de Joel, faz menção que terá um grande avivamento. Para mim, foi esclarecedor. Eu acho que... Vamos ver as perguntas agora? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Dá para ver aqui, Giba? Vê aqui no seu, aqui, ó, no retorno. Abre aí e vê as questões aí, que de repente dá tempo de responder até Já algumas para coisas. finalizar. Aqui. Vamos ver aqui assim. Será que dá para ver? Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui. 12 pessoas assistindo. Comentários. Não está abrindo. Aqui, Giba. Volta a tela. Né? Aí. Aê. Aqui. Vamos ver aqui. Marcelo Assis, ó. Sabe quem é ele, né, Bispo? Marcelo Assis não. É o aluno aqui. Da Ah, Bahia. entendi. É o aluno de teologia. Deixa eu ver aqui, peraí. Não está indo. Aqui não está indo. Nossa, quantas perguntas. Tem bastante coisa aqui que eu não estou conseguindo. A câmera para a gente ver lá. Deixa eu. Pera um pouquinho. Vamos ver aqui. Pessoal, nós iremos agora responder algumas perguntas. Só um minuto. Deixa eu por só favor. ver aqui que a gente está procurando. Travou. Aqui. Travou aqui. Deixa o Giba voltar. Aqui. Deixa eu ver. Tenta mexer que eu vou tentar mexer numa coisa aqui. Pera aí. Ó, o Giba tá vindo para cá. Pera aí. Ó, Bispo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar aqui, ó. A Elma perguntou assim: aonde estão os profetas? A humanidade anda sem fé e não estão vendo o que está acontecendo? Olha. Eu vou fazer a pergunta daqui Tá. e o senhor responde daqui, Ok. tá? Então, fica desse lado aqui, Isso, por gentileza. isso, aí, Isso. aí, tá ótimo. O que tá ótimo. acontece é que a maioria já não está nem crendo naquilo que eles pregam. A maioria está se preocupando muito com a vida material, com status, com posição na igreja e acaba esquecendo de pregar Cristo, que é a base, né? Que na verdade Cristo é simples. Então, os profetas, que seriam os pregadores do Evangelho, não estão se preocupando com o arrebatamento da igreja, não estão se preocupando com a saúde da igreja, com a espiritualidade da igreja. É até chato eu usar esse termo, mas é verdade. Eles estão olhando a igreja, não todos, mas uma boa parte, como comércio. Então é difícil, O Bispo, aqui porque tem arrebatamento não traz lucro para ninguém. Aqui tem uma outra pergunta dela que é muito interessante, que eu tenho certeza que o senhor vai esclarecer e responder. Inclusive, isso passa muito na cabeça das pessoas. Ela diz assim, ó: Deus anda mostrando todos os caminhos certos, mas a humanidade não está dando ouvido. Que todos os caminhos seriam esses? Não existe... Através de sinais, através das mídias, hoje em dia existe mensagem no Facebook, hoje até grandes outdoor, né? Vocês percebem, Jesus está voltando, pessoas que de repente aquela questão que aconteceu com aquele avião do pessoal aqui do Chapecoense que estava, algumas pessoas ficaram vivas. Então Deus tem dado vários sinais, através de sonhos, de revelações, de eventos naturais. Então Deus tem mostrado para as pessoas, para a humanidade, que Jesus está voltando. É um alerta. O sinal vermelho, ou melhor, o sinal amarelo alertando: olha, o sinal vermelho vai chegar, o sinal vermelho vai chegar. Então é isso. A Maria Oliveira disse: tremendo esse ensinamento. Que legal. O Luiz Carlos Cardoso diz assim: muito lindo, amo o conhecimento. Que bom. O Leonardo Santos de Araújo disse, marcou a Márcia Oliveira. Mais uma vez o Leonardo, ele marcou várias pessoas. Olha aqui. que legal, Bispo. arrebatamento. A Elinista Neves Mascarenhas Minha tia. diz assim: lindo, falar do amor do Senhor, A minha tia. falar do povo, falar de Deus através do servo. Ela continua falando que ela mandou várias mensagens, a noiva de Cristo e tal. A Maria Silva disse que a mensagem é muito forte. Mais uma vez a tia falou aqui sobre praticar, bastante coisa. A Arlete Bueno diz assim, ó: então nós não estaremos aqui no tempo da tribulação? Não. Legal, não estaremos. Quem prega que vai ficar é porque não tem base bíblica. A igreja vai subir antes da tribulação. Qual é o tempo que se transformar em fogo será o fim de tudo? Qual é o tempo que se transformar em fogo será o fim de tudo? Aí fala que como a terra foi destruída, teve uma destruição com água, aí tem uma teoria que será com fogo. Mas isso é bem no final já, já é no fim de todas as coisas.
Arcamen Santos diz assim, eita Deus, é verdade, infelizmente muitos estão visando dinheiro, triste realidade. Acabou ou tem mais? Essas são as questões, acabaram. Então vamos finalizar, que legal. Acredito que no término, depois dessa live que tiver, mais pessoas entrarão. E foi bem esclarecedor, não foi? Vem aqui, Vamos trazer o... vira aqui. Se o pessoal quiserem comentar. Eu creio que foi bem esclarecedor, né? Tá, mais uma vez a gente vai dizer para vocês, se vocês quiserem o material dessa aula de escatologia, a nossa produção através do Giba vai preparar um material que vai enviar para você. Você escreve aí no rodapé, coloca o teu e-mail, entre em contato com o Gilberto, tem a página dele também, que esse material vai ser dado para você. Dado, não vai ser vendido. Você não precisa fazer absolutamente nada, só escrever seu nome. Lembrando mais uma vez que as nossas reuniões aqui na Igreja Assembleia de Deus é todas as terças, quintas e domingos. De terça e quinta às 19h30 e de domingo às 9 horas da manhã. A semana que vem, nessa próxima quinta-feira, vai começar uma ministração muito especial, né, Bispo? Isso, final da campanha. Vai vir uma missionária, Isso. que ela vai falar sobre a mente, né? Isso. E vai ter outras coisas aí que a igreja está numa transformação abençoada para você. Eu convido você a vir para cá, você fazer parte da nossa família, seja qual for o seu problema que você estiver passando, não importa o seu credo religioso. De repente você é espírita, não, Giba? Católico. Porque Cristo ele é interdenominacional. Eu não vou nem tentar falar essa palavra, que senão é a palavra trava-língua. Vem pra cá que nós acolheremos você. Tem uma equipe aqui preparada pelo nosso Bispo Abenilson. Esse aqui é um desses homens abençoado, preparado espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, para poder auxiliar você em qualquer dúvida. Aqui a casa é de coração, é igual coração de mãe. Coração de mãe, sempre cabe mais uma. Bispo, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela generosidade, pelo amor, pelo carinho, por aguentar eu fazer umas perguntas e colocar assim. Ainda bem que a aula respondeu, né? E ainda bem. Giba, mais uma vez, obrigado, tá, cara, pelo carinho. Ó, já tô ganhando de brinde até um cafezinho. Vou tomar um café também. Entendeu? Bispo, as considerações finais do senhor e depois o Giba também dá a palavra e a gente encerra a nossa live. Eu peço a todos que compartilhem essa live como meio de evangelização. E existem pessoas que precisam ouvir a palavra e de repente as pessoas hoje não têm mais aquela questão de entregar folhetos. Vamos usar as mídias sociais. Mande para amigos, compartilhe, marque, porque o nosso objetivo aqui é anunciar Jesus, que Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. E se tiver alguém que está afastado, volta para Jesus, porque tem uma palavra de Deus em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o Senhor, que apago todas as tuas iniquidades, e dos teus pecados não me lembro mais. Volta para Jesus, porque Ele te ama, e grande é a obra que Ele tem na sua vida. Amém. Giba, a sua palavra. Agradecer o pessoal que tem nos acompanhado nessas lives, que façam, dê o joinha lá, o like, se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas tiverem dispostas a aceitar a verdade, essas verdades que são ditas, melhor, porque o tempo está escasso. E além disso, essa live ela vai entrar no canal do professor Abenilson. Com certeza, visitem Falar o canal nisso, dele lá. vem cá. Oi. Você já está querendo fugir? Foge café, não. vou tomar café. Não, vai tomar café. Ah. Encerra com o Jargão aí. Pera aí que eu vou ficar lá agora. Que eu vou finalizar, vai encerrar. Vamos ver se acerta agora, né? Afasta mais um pouquinho e encerra a live com o Jargão aí, vai lá. A Bíblia em nós e Deus acima de nós. Não é isso. Não é isso, bispo.